quais são os principais tópicos abordados no curso e como eles podem beneficiar os alunos. Legal. Quando ao meu entendimento aqui de tópico, eu posso dizer o seguinte: o curso ele abrange as principais obras de solo que envolvem a construção civil. Isso é legal destacar, né? E quais são as principais obras de solo que normalmente a gente é demandado na construção civil? Aí eu listei aqui obras que envolvem chamado reforços em solo. Eu posso depois até comentar o que é isso, mas são obras de reforço em solo. Aí depois, pessoal, eu vou mandar para vocês esse meu script também que detalha, tá? Que ajuda vocês. Na verdade, eu vou ver se até mando logo, porque acho que vai até facilitar vocês acompanharem junto, né? Deixa eu até mandar aqui no grupo, que aí ajuda até vocês terem uma opinião crítica, né? Deixa eu colocar aqui no chat. Só um minutinho. Pronto. Foi. Mandei para vocês em um Word aí, esse scriptzinho, tá? Deixa eu fechar aqui. Então, continuando o que eu estava dizendo, quais são os principais tópicos abordados? Ou seja, eu disse que a gente pode dividir isso em obras típicas de solos, né? Quais são as obras de solo que são abordadas no curso? Obras de reforço de solos, obras, como a gente deu até exemplo agora há pouco, obras de contenção e taludamentos. O que é esse termo talude? Taludamento vem de talude, né? Isso é uma forma de você que a gente chama de estabilizar um solo. Por exemplo, você vai fazer uma escavação para passar numa rodovia, né? No meio de uma montanha. Se eu tenho uma montanha e eu quero atravessar a rodovia nessa montanha, o que vocês normalmente percebem nas laterais dessa rodovia? Uns solos inclinados, né? Solos inclinados são os taludes. Taludes. Então, taludes são provenientes das escavações em solo para a passagem ou para a construção de uma estrutura, né? Então, se você tem uma montanha, eu escavo ela para passar uma rodovia através dessa montanha, e nas laterais dessa rodovia você vê esses solos inclinados, né, que o ser humano fez, essas escavações são os taludes. Então, são obras de taludamento. Nossa, Sérgio, mas é tão simples isso. Basta, o pessoal que conhece um pouquinho de obra, basta pegar uma retroescavadeira e começar, o termo popular, cavucar esse solo e pronto, está resolvido, né? Sim, está resolvido quando você não tem responsabilidade técnica, quando não passa uma rodovia, que se esse talude romper, não vai parar com fornecimento de insumos para uma cidade, que se esse solo romper, não vai matar dezenas de pessoas se pegar num ônibus ou num veículo. Então vejam que é muito mais complexo do que simplesmente você escavar, né? É você escavar entendendo como tem que ser feita essa escavação. Por exemplo, qual a inclinação que eu faço desse talude? É mais inclinado ou menos inclinado, né? Eu tenho que fazer alguma preparação desse solo, eu tenho que tratar ele, eu tenho que colocar, sei lá, alguma vegetação para proteger da erosão, eu tenho que fazer sistemas de drenagem para que essa água não escoe por aqui e comece a erodir e levar solo para uma rodovia. Então, tem muita técnica envolvida, tá? E isso é projetado, né? Isso são obras de taludamento. É um termo que vem da origem da palavra talude, tá? Que é uma obra de escavação em solo. Soluções em drenagem em solos, esse é um ponto também importante que a gente aborda e que normalmente a gente não vê muito bem explorado, que obras de drenagem em solo significa dizer o seguinte: todo solo está sujeito a ter água natural, seja vindo de cima da chuva ou seja do lençol freático, tá? Eu tenho técnicas de engenharia para que essa água que está no solo não prejudique o desempenho desse próprio solo, por exemplo, em vir a romper. Eu dei o exemplo agora de um talude, né? Que é uma escavação em solo. Se esse solo está muito encharcado, vou dar um exemplo. Me lembrei aqui agora. A gente ouve muito em períodos de chuva deslizamentos de solo, não é verdade? Em regiões, principalmente onde tem muita montanha, etc, 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 né?
Ah, houve um deslizamento de solo em Teresópolis, Petrópolis, etc, etc, etc. Esses deslizamentos de solo, né, são taludes naturais, normalmente é uma montanha que o pessoal construiu um monte de casa nela. E esse solo rompeu. Né? Esse solo rompe normalmente, óbvio, tem vários fatores, mas um dos fatores principais é o solo ficar encharcado. E convenhamos, pessoal, não precisa ser nenhum especialista para entender, né? Se você pegar um monte de terra, um monte de areia, e encharcar ele de água, ele fica mais pesado e ele tende a escorregar. Para você tentar evitar que essa situação gere uma condição crítica como essa, de rompimento do solo, do escorregamento de solo, você tem técnicas de drenagem desse solo para que ele não fique encharcado. Para que ele não fique encharcado. Tá? Isso pode ser feito em solos para obras onde que eu, por exemplo, criei um talude. Eu escavei e criei um talude. Esse talude eu preciso proteger ele para que ele não fique encharcado e ele não venha romper. Então, tem obras de drenagem para evitar esse tipo de situação. Outro exemplo clássico. Alguém mora em prédio aí? Com margem ao subsolo? Margem ao subsolo, comum, principalmente em Goiânia, né? Na verdade, em todo o Brasil, mas em Goiânia tá pipocando muitas obras com vários subsolos. Obra de subsolo é normalmente porque a gente, como leigo, né? Eu vou falar agora como um leigo também, né? Não sabe da complexidade que é você fazer essa escavação de vários subsolos para você guardar o seu carrinho lindo e maravilhoso que você pagou a duras prestações, tendendo ao infinito, carro maravilhoso, a sua vida está ali, principalmente para os homens que são fanáticos por carro. Deixa o seu carro lá e num belo dia você começa a pingar água, seja de laje, seja pelas paredes. Essa água, muitas vezes, ela vem do próprio solo, em que quando eu escavei, essa água ela está represada por paredes desse subsolo. Se tem um sistema de drenagem para evitar que essa água penetre pela parede e entre para dentro do seu subsolo, você pode ter problemas sérios de uso desse ambiente. Ficaria quase que uma gruta de tão úmido, né? Então você tem técnicas de drenagem para evitar que essa água entre para dentro é ótimo, mas que essa água entre no subsolo e encharque e torne inviável você utilizar o próprio subsolo. E, gente, tem tantos exemplos de drenagem, mas drenagem é toda obra de engenharia associada a solos que eu vou controlar essa água para que ela mantenha aquela obra de solo mantendo a sua funcionalidade, para que ela não rompa, para que ela não deslize, para que ela permaneça enxuta, para que essa água não penetre para dentro de um subsolo de um prédio, por exemplo, e por aí vai. Barragens de solo, não precisa nem dizer, o próprio nome já diz tudo, e a gente tem um modo específico que trata de barragens de solo, né? Obras em canais, esse é legal. Eu procurei por alguns outros cursos de pós-graduação, mas pós-graduação que envolva obras de canais, vamos dar um exemplo de canais bem simples aí. Eu não sei se todos os consultores são de Goiânia, né? Mas, por exemplo, a Marginal Botafogo. Né? Quem não conhece a Marginal Botafogo, né? Ou quem já quase não morreu lá, Deus me livre e guarde. Mas a Marginal Botafogo é um rio que foi canalizado. Ele foi canalizado. A natureza cobra seu preço. A natureza cobra seu preço. Obras de canalização é isso. Né? Obras de canalização. Obras que têm como propósito captar água e disciplinar essa água, normalmente, não precisa nem muito colocar esse nome, mas é um termo que a gente chama de linhas de Talweg. E Talweg é o ponto mais baixo do terreno. Vocês já viram que quando chove em Goiânia, para onde vai a água? Lá para a marginal. Né? Quem está de moto é uma beleza, né? Vai levado junto, Deus me livre e guarde. Mas esse ponto de concentração de água, você tem um canal lá embaixo que capta essa água e conduz ela. Isso são obras de canais. Tá? Transposição do Rio São Francisco, quem não, já ouviu falar, já é uma obra já que faz um bom tempo, que é pegar a água do Rio São Francisco e canalizar parte dele para áreas onde é mais árida, por esses serviços de
canais. Então, o canal é quase como se fosse um rio artificial. Ou transformar um rio natural em um rio artificial, porque às vezes ele pode estar tendo problema de assoreamento e outras técnicas. Então, obras de canais. Né? Obras subterrâneas, o exemplo mais clássico de obra subterrânea é túnel. Né? A gente tem um módulo específico que trata de obras subterrâneas. E outro, e nem menos importante pelo fato de ser o último, que são obras de tratamento em processos erosivos. Né? Eu esqueço quais são os municípios, mas tem alguns municípios do interior do estado que têm cada vez mais sofrido com problemas de erosão em área urbana. A área rural, então, nem se fala. Né? Esse processo de erosão vem sendo cada vez mais frequente por intervenção humana. Né? Por exemplo, você pega uma região de mata e desmata, e tira essa proteção vegetal do solo. Ao fazer isso, determinados tipos de solo estão sujeitos a serem erodidos, a sofrer o processo de erosão. Como eu posso tratar esse tipo de solo? Esse é um assunto topíssimo de linha. Isso é muito interessante, porque é um problema muito recorrente na grande maioria dos estados brasileiros. E eu destaco aqui o Goiás porque tem muitos exemplos de problemas para precisar tratar processos erosivos, inclusive que beiram cidades, que engolem casas. O problema é sério. Eu estou esquecendo, mas tem uma cidade do entorno de Brasília que tem sofrido muito com problema de processo erosivo, inclusive engolindo casas. Né? E para não dizer que é trágico, essas obras de processo erosivo são tão críticas que normalmente para você tratar elas, a gente normalmente não trata, a gente fala que a gente estabiliza. Tá? Estabiliza. Seria dizer o seguinte, olha, eu não sei a cura, mas eu sei pelo menos processos para retardar o fenômeno, para que ele não fique ainda mais grave. Né? E essas técnicas são abordadas nessa parte de obras para tratamento de processos erosivos. Sim, em linhas gerais, são esses os conteúdos que envolvem o curso. Vejam quão rico é, né? Assim, e são obras, e são demandas de obras que a maioria das cidades, dos estados, no Brasil inteiro você tem esse tipo de demanda para esse tipo de obra.